noite! Vamos aqui na nossa primeira aula do canal. Eu já separei os materiais, eu tinha adiantado, como eu tinha avisado lá no Instagram. Fiz um bordado aqui na peça, já para poder adiantar. E hoje a gente vai fazer uma necessaire. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui vendo o vídeo. Eu já vou pedindo para poder vocês se inscreverem no canal, para fortalecer, para toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube avisar vocês. E vamos começar, né? Eu separei aqui um material sintético, ele já tem uma estruturação com fundo em malha, para poder fazer o lado principal da peça. E separei um tricoline estampado, que é tecido de algodão, para poder fazer o forro da peça. A gente vai precisar também de zíper. Aqui eu estou utilizando o zíper número 5, cursor. Eu separei um cursorzinho aqui, número 5. A máquina, linha, tesoura. Eu vou costurar na máquina industrial com uma agulha número 18. Eu separei também aqui uns clipes para poder prender a peça no final. E uma régua para poder fazer marcação na peça no momento da caixinha de leite e do fechamento dela. Essa régua aqui, acho que dá para ver. Deixa eu ver o que eu coloco no fundo aqui para poder focar melhor. Ela é milimetrada para a gente fazer as marcações na costura. Então, vamos começar. Primeiro, eu cortei esse material na largura de 20 por 28. Serão dois retângulos de 20 por 28 no material principal e mais duas vezes 20 por 28 no material de forro. Então, são 4 cortes para a gente estar montando a peça. Aqui, como eu já estou usando um sintético, ele não precisa de estruturação, para poder a peça ficar em pé, bonitinha. Mas caso vá fazer a peça toda no tricoline, aí o ideal é estruturar ela com uma manta R1 ou R2, a que for da sua preferência. Vamos lá então. Depois de cortado as partes, né, a gente vai precisar de um zíper. O zíper tem que passar um pouquinho para fora aqui da peça, nos dois lados, tanto para fora de um lado quanto para o outro, tem que ter sobra. Uns 2 dedinhos para fora de cada lado, já dá. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Aí, o zíper tem esse lado aqui que é dos dentinhos, que seria a frente do zíper. A parte de trás ela é lisa, né? Então, a frente do zíper vai olhar para frente do material, sobrando uma pontinha aqui para fora. Vai sobrar uma pontinha, tá? Aqui 2 dedinhos de sobra. E a gente vai começar a costurar bem na beiradinha, só para firmar o zíper. Não se esqueça do retrocesso no início e no final. Aqui eu tô costurando num ponto 3,5 de largura. No final, de novo, retrocesso. Então, a gente já tem a peça aqui, o zíper colocado, né, frente com frente, no tecido principal. Agora, a gente vai pegar uma parte do forro. Tem a parte da frente do forro, que é a estampa, né? O fundo é mais clarinho. Então, a frente do forro, olhando para frente do principal. E a gente tem que usar os parâmetros para poder a peça ficar certinha. Aqui, beiradinha com beiradinha, para poder a gente desvirar a peça depois. Eu vou trocar o pezinho
e colocar o pezinho mais estreito de zíper agora. Eu tô usando o calcador da máquina, o que vem de fábrica, que é de costura geral. Tô usando esse calcador aqui de costura geral. Aí eu vou trocar e vou colocar um calcador estreito, calcador de zíper, de teflon. Então vamos lá, frente com frente, o material do forro, olhando para frente do sintético, beiradinha com beiradinha, que ele dá o tamanho aqui, e a gente passa, sempre dando retrocesso no início e no final. Agora essa costura, ela já é mais próxima dos dentinhos do zíper. Aí você vai fazer com a largura do seu pezinho, da sua máquina, do calcador. Aqui a máquina já faz esse retrocesso automático. Mas se a sua não tiver, daí não esquece de dar o retrocesso no início e no final. E vai costurando devagarzinho para ficar uma costura retinha. Então tá aqui, costurou já. Aí a gente vai rebater essa costura. Acho que a luz tá tirando a visibilidade também, né? Aqui. Aí a gente vai rebater, tem que puxar todo esse zíper pra cá, todo o material pra cá, esse e esse, para que esse material ele não embola aqui atrás, atrapalhando o zíper de andar o cursor, tá bom? Então, a gente arruma aqui, puxando o zíper para um lado e o restante do material para o outro e vai rebater essa costura. Sempre dando um processo no início e no final. Costura retinha. E tá aqui a primeira parte. O zíper tá para um lado, o material principal para o outro. E a gente vai colocar a outra parte agora do tecido principal. Então, novamente, a frente do material principal, olhando para a frente do principal. Só que agora, alinhando com o zíper de fora. Aqui. Ele vai ficar aparecendo essa lateral aqui, porque ele alinhou com o zíper de cá. Então, frente do material, olhando para frente do material. Tá bom? E a gente vem aqui de novo passando uma costura na beiradinha para firmar esse zíper. Então tá aqui. E do outro lado, a gente vai colocar a frente do forro, olhando para frente do forro, também seguindo o parâmetro lá da beiradinha com beiradinha aqui do zíper. Aí aqui a gente já costura mais próximo ao zíper. Não costurou? Acho que acabou a linha da bobina. Não acabou não, mas embolou.
retalho aqui para testar a linha, a costura, antes de passar, para ver se tá certinho. Agora tá. Então vamos novamente. Frente com frente, forro olhando pro forro, frente do forro olhando pra frente do forro. Uma costura mais próxima aos dentes do zíper, usando como parâmetro o pezinho da máquina, o calcador. Aqui eu tô usando linha nylon 60, porque eu tô costurando material sintético, que é a linha de poliamida. E aí eu vou puxar novamente para fora esse material e rebater a costura aqui para poder fixar cada material para o seu lado e não atrapalhar o cursor do zíper a passar. Não esquece sempre retrocesso no início e no final. Agora a gente vai colocar a etiqueta. Aqui eu vou usar uma etiqueta lateral na peça. Aí eu separo o forro pro outro lado para poder não costurar. E vou colocar a etiqueta 3 dedinhos para baixo do zíper, mais ou menos, vai dar uma altura boa aqui. O lado fica da sua preferência. A etiqueta também, eu tô usando essas etiquetas de cetim, mas aí vocês podem usar a etiqueta que for da preferência de vocês. Etiqueta de metal, de corino. Eu vou fazer uma costurinha só no meio da etiqueta para firmar ela. Foi só uma costurinha para poder prender essa etiqueta aqui no sintético. Agora eu vou colocar o zíper, o cursor. O zíper eu sempre coloco da direita para a esquerda da peça. Caso vocês tenham dificuldade para poder colocar o cursor do zíper, pode estar tirando um pouco dos dentinhos. Tem muito jeito, né? Cada um vai adaptando o jeito que acha melhor. Aqui o zíper tá até desfiando, mas aqui vai dar certo. Passei o zíper, coloquei ele aqui no meio da peça. O zíper tá fechadinho tanto no início quanto no final. Agora a gente vai para a parte que eu falei de usar os clipes para poder ajudar a fechar a peça. E eu vou colocar de volta o pezinho de costura geral na máquina e tirar o pezinho de zíper. Então a gente vai colocar o material à frente do material externo, olhando para frente do material externo, beiradinha com beiradinha, para ficar bem alinhadinha a peça, e coloca um clipe. Até grampo de roupa dá pra gente usar para prender, mas isso aqui é grampo de papelaria. E na outra ponta da mesma forma, beiradinha com beiradinha, e eu prendi, que é para o material não escorregar
não sair do lugar. Porque aqui eu tô usando material sintético, então se eu alfinetar, o furo não sai mais. Então eu uso um clipe. Agora aqui no tricoline não. A gente já pode usar alfinete se preferir. Mas já que eu tô com o clipe, eu vou fazer a peça toda no clipe mesmo. Aqui a gente tem que ter parâmetro para a peça ficar alinhada. Nessa parte que houve a junção do zíper com o sintético, tem que ficar bem alinhadinho pra gente estar passando a costura. Vou baixar o calcador. E eu vou vir costurando toda essa borda até aqui embaixo. Usando margem de um pezinho de máquina, que é quando aqui a borda do pezinho fica na borda do material. Como eu tô usando o sintético e a linha nylon 60, não precisa ficar dando retrocesso aqui no zíper quando passa. Porque quando a gente costura tudo no tricoline, com linha de algodão costuma ficar dando retrocesso, né? Vai e vem pra reforçar a costura, mas aqui já não precisa. Então, toda uma costura de fora a fora nessa peça de um lado. Eu já vou tirar o excesso do zíper de cá, porque a gente já passou o cursor. Agora do outro lado da mesma maneira. Primeiro eu vou passar fechando aqui todo esse lado do sintético. Então eu fechei uma lateral, fechei a parte de cima, agora eu vou fechar toda essa lateral. Eu tô fazendo a costura de toda a peça numa largura de ponto 3,5. Então, nós deixamos somente aqui aberto essa parte do tecido do forro e foi feita uma costura no restante de toda a volta. A lateral, aqui e subindo aqui de volta. Agora a gente vai fazer a caixinha de leite para poder montar a peça. Eu vou usar a borda do material como parâmetro e fazer uma caixinha de leite de 4 centímetros. Cadê? 4. Então eu vou marcar aqui 4 centímetros da borda pra cá, 4 centímetros daqui pra cá e faz este cantinho. E marca com a caneta. Eu vou marcar aqui o quadradinho e já mostro pra vocês. Então tá aqui, um quadradinho de 4 por 4, tá? Contando da borda do material. E eu vou fazer esse mesmo quadradinho nos 4 cantos da peça. Só que a gente pode vir marcando em todos eles 4 centímetros. Riscou, marcou 4. E tem algumas pessoas que preferem fazer o molde desses 4 centímetros. Eu vou riscar aqui nos 4 cantos, que aí fica melhor para poder estar ensinando. Então tá aqui, risquei os 4 cantinhos, 4 por 4. Como tá tudo pelo lado de dentro, esses riscos não vão aparecer, até porque a gente vai cortar. E aí a gente tira aqui esse cantinho.
tirei o cantinho, 4x4. Se eu não tivesse riscado os outros cantos, eu poderia vir usando ele de molde para poder cortar os demais cantos. Colocar aqui, esse cantinho que tem 4x4, colocar aqui, cortar e no outro também e cortar. Mas como eu risquei, né, já tá feito, só cortar os 4 cantinhos. Agora, a gente vai reforçar a costura, porque como aqui não tem retrocesso nesse finalzinho, nesse, quando a gente for abrir a peça para montar a caixinha de leite, aí como não tem reforço da costura, ele tá abrindo a peça. Então, vamos reforçar todos os cantos. Eu peguei mais de trás para poder alinhar a costura que não tava certinha. Aqui eu vou fazer mais devagarzinho, explicando como que eu tô fazendo. Porque a máquina tem um retrocesso automático, né? Então, a gente vai até o final, quando chega na beiradinha, faz o retrocesso para poder reforçar essa costura de todos os cantos aqui da caixinha de leite, para ele não abrir. E aqui que a gente tinha deixado totalmente aberto, a gente vai fazer uma costurinha nesses 2 dedinhos do final, aqui, e nos 2 dedinhos do final, aqui, tá bom? E reforçar os outros cantos. Então, aqui, ó, só o finalzinho para poder fechar a caixinha de leite. Porque aí fez esse fechamento aqui, tá vendo? Só na pontinha para poder fechar a caixinha de leite, deixando essa abertura aqui embaixo. Então, a gente vai pegar a peça e vai puxar. Quando a gente puxa, ela já faz essa junção para poder passar uma costura reta aqui, fechando a caixinha de leite. Eu vou tirar já também o canto do zíper aqui, né? Igual tirei do outro lado, depois que fechou a peça. E vou pôr a mão aqui por dentro dessa abertura e vou abrir o zíper. Porque aí a peça fica mais fácil da gente fechar a caixinha de leite, tá vendo? Quando abre. Então, aqui, ó, eu fecho, emenda costura com costura aqui do centro, bem alinhadinho. Para não fazer camada grossa, você pode colocar, deitar um para um lado, outro para o outro. A costura vai ficar alinhadinha e não vai fazer volume de muita camada aqui de material na máquina. Então, a gente chega aqui na máquina e costura, retrocesso para fazer o cantinho bem perfeitinho. Nesse aqui eu vou fazer uma vez só o retrocesso e arremata. E tá feito aqui o primeiro lado da caixinha de leite. Agora a gente vai pro outro lado, mesma coisa, puxa, encaixa aqui, põe o dedinho para poder ele ficar reto e vem na máquina, coloca um para cima, um para baixo. Quando a gente põe, ele já centraliza certinho, pra gente ter uma simetria na peça e ótimos acabamentos. Retrocesso pro cantinho ficar bem fechado
Esse meio aqui também eu vou fazer um retrocesso. Agora na parte do forro, a mesma coisa. Aqui a gente puxa, que ele vai encontrar a costura com a costura para fazer a caixinha de leite daqui do forno. Falta mais um lado e a peça já tá quase acabando, já tá quase pronta. Se você tá com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, faz sua pergunta que eu respondo e depois eu vou fazendo mais vídeos para explicar qualquer dúvida que tenha ficado dessa peça. Aqui, então eu fechei a caixinha de leite nos 4 cantos. E por essa abertura que ficou aqui embaixo, a gente vai desvirar a peça. Então eu vou pôr a mão aqui e aqui dentro também e vou de encontro na peça e a gente vai tirar com cuidado para poder não forçar o material e vai desvirando essa peça. Vai desvirando. Como o material é sintético, ele pode dar uma marcadinha. Então depois é só vir com um secador de cabelo, se achar que ficou muito marcado. Que aí o calor ajuda a tirar as marcas que possa ter ficado de quando a gente desvirou a peça. Deixa eu trocar a mão aqui, porque eu tenho mais facilidade com a mão direita. Aqui tem uma pontinha de linha, tirei, que era do bordado. E aqui a gente já ajeita o cantinho do zíper, tá vendo? Que ficou alinhadinho quando eu falei pra gente encontrar o material e prender com clipes pra ficar bem alinhadinho. E do outro lado também tá alinhado. Agora a gente vai fechar esse fundo que desvirou a peça. Aí o fechamento a gente faz de uma ponta à outra, porque se fizer só no pedaço do meio que ficou aberto, pode parecer que foi algum erro que teve e não uma costura que realmente era para estar aí. Então, por questão de estética, qualidade de acabamento da peça, aí a gente começa lá do cantinho de costura o fechamento e passa bem na beiradinha. Até o final e dar o retrocesso. Então tá aqui. Lá onde tinha a costura da caixinha de leite, eu comecei a costura e vim com ela até o final. E a gente coloca aqui pra dentro, eu vou só tirar essa pontinha de linha. Coloca tudo pra dentro. Ajeita bem os cantinhos. Aí a gente vinca onde são as bordas da necessaire. E tá aí. Tá pronta a nossa necessaire de hoje. Com esse cursor bem bonitinho, de menininha. Foi um presente que eu ganhei, esse cursor, da minha irmã, que confiou em mim, que eu conseguiria aprender e fazer essas peças. E eu agradeço muito toda a minha família que contribuiu para poder eu estar aqui hoje. E tá aí a peça. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa seu comentário.
faz sua pergunta que eu vou esclarecendo as dúvidas. E toda semana eu vou estar postando um vídeo novo, uma aula nova de uma peça. Esse é o primeiro de muitos, eu espero. E a gente vai melhorando cada dia mais as aulas. Vou tentar melhorar, achar uma forma de focar melhor aqui na máquina, tá bom? Tô me organizando para isso. E já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se você gostou, deixe seu like para poder fortalecer, para a gente continuar fazendo cada dia mais vídeos. Obrigada, boa noite.